Oi, tudo bem? A partir de hoje nós vamos fazer as nossas aulas de forma virtual, em função desse afastamento que todos nós estamos tendo, principalmente o grupo de risco, maiores de 60 anos e aqueles que têm algumas doenças crônicas, como eu. A aula de hoje é continuação da aula passada e tudo o que eu disser aqui dos meus slides, como sempre, vai estar dentro da nossa apostila. Então, se você tiver alguma dúvida, além do que eu estou falando, na apostila, como sempre, vai estar bem mais explicado do que simplesmente acompanhar os slides. Nesse caso, os slides vão servir como orientação para vocês, tá? Aula passada a gente começou a falar sobre análise das demonstrações financeiras, ou análise das demonstrações contábeis, tanto faz, que está contido no capítulo 3 da apostila. Hoje a gente vai falar basicamente sobre análise vertical e horizontal. Como é que vai ser as nossas aulas? Eu pretendo disponibilizar para vocês todos esses slides e todo o material online com um bom prazo para que vocês possam estar assistindo, para que vocês possam estar executando os exercícios. Tudo dentro do ambiente AVA. Então vai estar lá a aula, que seria a nossa aula de hoje, por exemplo, inaugural. Vai estar alguns exercícios e provavelmente, talvez, tenha algum vídeo que vai complementar o que eu estou falando. Além disso, no dia e nas horas da nossa aula presencial, que seria a nossa aula presencial, que começa às 7h10 e vai até às 10h20, 10h30, eu vou estar online no fórum. Ou seja, se você precisar e tiver alguma dúvida, você entra no fórum da nossa aula, na hora e no dia, que seria a nossa aula, e a gente vai tirar as suas dúvidas conforme forem aparecendo. Tá? Se tiver muita dificuldade na explicação, eu mando para você um PDF com o exercício resolvido ou uma explicação mais detalhada. Né? Se tudo isso não der certo, nós temos um e-mail. Aí a gente pode se comunicar via e-mail, que é em último caso. Alguns professores estão fazendo videoconferência. Só que vão fazer videoconferência, ao invés de apresentar as aulas como eu vou apresentar em slides e com o som que vocês estão escutando agora. O problema da videoconferência é que o sistema lá do Anchieta, ele não comporta tantos professores online ao mesmo tempo, fazendo videoconferência. Então, eu optei em não fazer, por enquanto, videoconferência. Vamos ver mais para frente como é que fica essa questão, ok? Então, a aula de hoje, todo final de aula vai ter um exercício. A aula de hoje não é diferente, tem um prazo para entrega do exercício. Excepcionalmente, essa semana, que é a nossa primeira aula virtual, eu vou estar no fórum. Claro que eu não vou poder estar respondendo online, mas eu vou entrar para tentar responder vocês durante toda a semana, até sexta-feira. A partir de segunda-feira, as aulas normais, as nossas aulas são de terça, né? Mas as nossas aulas normais eu vou estar no fórum somente no horário de aula, ok? Então, como eu disse, hoje já tem para vocês, além desses slides, que seria a nossa aula virtual, como também um exercício para ser feito. E todas as explicações estão lá e o prazo também, ok? Vamos começar. Então, a aula de hoje é o capítulo 3, a gente vai falar agora no comecinho sobre análise vertical e horizontal. A próxima aula a gente vai falar continuar falando sobre análise, mas análise por índices. Infelizmente a gente não vai poder descer para laboratório para fazer trabalho em grupo. Vai ser tudo trabalho virtual
de preferência individual. Vamos lá. O que seria análise vertical e horizontal? Seria a primeira análise que a gente vai fazer, principalmente no balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício. A análise vertical ela vai ver a questão de estrutura do balanço. Ou seja, se eu vou olhar o balanço, eu vou pegar como base de análise o total do ativo e o total do passivo e vou distribuir para todas as contas que compõem o ativo e todas as contas que compõem o passivo. Esses totais do ativo e passivo correspondem a 100%, e cada conta vai corresponder a um percentual desse 100%. E a gente vai ver mais para baixo, mais adiante, que a gente vai comparar um ano com o outro. Eu faço essa distribuição para ver quanto que cada conta ela representa dentro do balanço patrimonial e o que houve de um ano para o outro. Se houve uma melhora ou uma piora e por quê. A mesma coisa acontece na DRE. Só que a DRE, a gente vai levar em consideração o total das minhas vendas. Seriam as minhas vendas líquidas. Tá? Poderia estar utilizando a venda bruta, mas na grande maioria das empresas, SAs e outras, eles apresentam para nós a DRE a partir da receita líquida. E que realmente tem um pouquinho de nexo, porque é o que vai entrar de dinheiro tirando os impostos na hora da venda, as devoluções e os abatimentos. E também a gente vai ver o que aconteceu com o lucro. Então eu vou fazer uma primeira comparação entre a receita líquida e o lucro de um ano para o outro e o que fez ele aumentar ou diminuir. Já na análise horizontal, ele é considerado uma análise histórica. Então a gente vai ver para cada conta individualizada qual foi o aumento que houve de um ano para o outro, em termos percentuais também. E vai ver o que fez com que dentro do balanço, no ativo e no passivo, as contas que tiveram aumento e a sua relevância dentro da análise financeira e econômica da empresa. Na DRE, idem, nós vamos ver o que aconteceu com o lucro, o que fez o lucro aumentar ou diminuir, qual conta que contribuiu para que ele aumentasse ou diminuísse durante os anos que se passam. Esse primeiro tipo de análise que se faz dentro de uma empresa, ela não é a principal. Ela compõe um grupo de análises, junto com a análise de índices, para que a gente possa saber como é que está a saúde econômica e financeira da empresa. Mas já a análise vertical horizontal já nos traz algumas informações irrelevantes, ok? Vejam só, nosso primeiro exemplo, como é que a gente faz a análise vertical. Então, na análise vertical, eu estou vendo basicamente o preenchimento dos percentuais de cada conta. Ou seja, eu pego tanto no ativo quanto no passivo a forma de se fazer o mesmo, eu faço o total do ativo igual a 100% e vou distribuir esse 100% em todas as contas. Uma coisa que é uma dúvida comum e recorrente entre vocês. Tá? Se eu pegar o 46, o 10, o 20, o 14, se eu somar tudo isso daqui, não vai dar 100%. Vai dar mais do que 100%. E eu explico por quê. Se você pegar, por exemplo, o ativo circulante, que deu 46%, e somar o miolinho do ativo circulante, não vai dar 46, vai dar mais do que 46. Se a gente pegar só esses grandes aqui, ó, 10, 19, 39, 40, 55, se for considerar, vai dar mais de 50%. Mas por que acontece isso? Se eu pegar, por exemplo, disponibilidades está dando 10%. Só que disponibilidades ela é formada por caixa e bancos e aplicações financeiras. Então, se eu somar caixa e banco e aplicação financeira, vai dar 10,5%. Então, é subsoma. Então, se eu pegar o 10 e somar novamente, vai dar 20. Tá? Vai dar 21%. Então, a gente tem que ter essa visão. Não adianta somar tudo.
porque eu tenho aqui no meio subcontas. Por exemplo, realizável a longo prazo está dando 1%. O que é o realizável a longo prazo? Contas a receber. Outros 1%. Só que o realizável a longo prazo é apenas 1%, não a soma desses dois. Participação societária, idem. Então não adianta você querer somar e encontrar o 100%. Mesmo você pegando esses itens que estão em negrito ou duplicatas a receber, vendo o ativo circulante, o total do ativo não circulante, também não vai dar 100%. Vai dar 100 e alguma coisa, ou 99,9999, tudo em função do arredondamento do percentual que você está fazendo. No Excel, ele vai dar 100%, porque ele vai considerar todas as casas depois da vírgula. Agora, se você usar uma casa ou duas casas, que seriam o ideal, sempre vai dar uma diferença na soma para mais ou para menos de 100%. Ok? Como é que eu faço o cálculo desse 100%? Eu vou pegar 334, nesse caso, vou dividir por 154 e multiplicar por 100. Então, se eu pegar 334 e dividir por 154 vezes 100, 46%. Se você fizer no Excel, o que vai acontecer? Você cria uma fórmula e arrasta a fórmula, senão você vai ter que fazer manualmente. E isso acontece em 2010 e em 2011. Fiz o cálculo. Encontrei a estrutura, o percentual que cada conta representa dentro do meu cálculo. O que acontece agora? Agora eu vou analisar o meu cálculo. Como é que eu faço esse tipo de análise de cálculo? Primeiro, eu vou olhar do ativo circulante e do ativo não circulante. Vou olhar os grandes grupos. O ativo circulante em 2010 correspondia a 46% do total do ativo. O não circulante corresponderia a 53% do total do ativo. O que aconteceu em 2011? Eu tive um aumento do circulante e uma diminuição do não circulante. Qual é a análise que eu faço? Eu posso utilizar só aquele que teve um aumento substancial e posso utilizar só aquele que teve uma diminuição. Posso utilizar os dois para efeito de análise? Posso. No nosso exemplo aqui, eu analisei o ativo circulante porque ele corresponde ao aumento que eu tive. Um aumento de mais de 5%. Tá? Aí eu penso assim, aumentou. Aumentou por quê? Qual foi a conta aqui dentro do ativo circulante que teve um aumento que ajudou a fazer essa alteração percentual? Observem que eu não estou olhando valor. A partir de agora, eu vou olhar o percentual. Tá? A mesma coisa pode acontecer no não circulante. Diminuiu. Por que diminuiu? Qual foi a conta que diminuiu substancialmente, que arrastou o percentual para baixo? Se eu for olhar o ativo, eu vou ter como parâmetro, vamos olhar, passar para o próximo, como parâmetro duplicatas a receber. Então, o ativo eu estou olhando, de 46 subiu para 51,7. De 46 para 51,7 teve um aumento. Quem que teve um aumento maior dentre todas as contas aqui? Duplicatas a receber. Aí eu pergunto, é bom ou é ruim? Sempre que você fizer a análise, você tem que falar se é bom ou ruim. Não adianta simplesmente você falar, aumentou. Não, você tem que falar se esse aumento foi bom ou é ruim. E para isso você precisa conhecer as contas. Duplicatas a receber, o aumento de duplicatas a receber, quer dizer o quê? Quer dizer que eu vendi, isso é bom. Só que ao mesmo tempo, eu ainda não recebi. Então são vendas que eu fiz substanciais, se eu for olhar valores, são vendas que eu fiz, porém, são vendas que não se realizaram. Alguém deve para mim ainda. Tá? Então como é que ficaria isso? Pode-se extrair do exemplo algumas conclusões dos percentuais apurados na análise vertical. Verifica-se
que o ativo circulante aumentou sua representatividade de 46 em 2010 para 51,7. Então, toda vez que você for fazer qualquer tipo de análise, você tem que falar quanto que era e quanto que ficou. Não basta falar que aumentou 5,5%. Então, aumentou do quê? Quanto que era? Quanto que ficou? Então, para efeito de análise, a gente sempre fala: aumentou? Aumentou. Quanto era em 2010 e quanto ficou em 2011. Quer colocar o percentual de aumento? Pode? Pode. Aqui é bem simplesinho. Aí eu vou falar o porquê que aumentou. Não tem um porquê em uma única conta. Mas tem uma conta que, no nosso caso, ela se sobressai. Ela traz um valor muito além do normal. Então ele fala assim o seguinte para mim: tive um aumento. Quem foi que ajudou a arrastar de maneira mais forte esse aumento? Clientes a receber, ou duplicatas a receber. Que em 2010 era de 20, subiu para 24. Ou seja, teve um aumento real de 4,3%. Essa é a análise. Posso fazer a análise na hora que eu vejo o não circulante? Posso. Qual foi o item do não circulante que diminuiu mais, porque aqui houve uma diminuição? O não circulante era 53, passou a 48. Qual foi aquele que teve uma diminuição maior? Então você tem aqui 1 aumentou para 34, 3,4, 9,3 diminuiu para 9, ou 0,3. E olha aqui, ó, de 34 diminuiu para 30, que é o imobilizado, principalmente em função da depreciação. Ou marcas e patentes. Esse sim pode ser a grande diminuição. Pode ter duas causas? Pode. Você pode falar do imobilizado, só que você aí analisa o imobilizado. O imobilizado, ele teve uma grande diminuição em função da depreciação. Já marcas e patentes, que corresponde à grana, a finanças, ele caiu de 9 para 5,5%. Então eu vendi alguma marca, vendi alguma patente da minha empresa. Então isso daqui seria o mais importante na hora da sua análise do ativo. Fez isso no ativo, você vai fazer também lá no passivo. E no passivo ele fala o que para nós? Ele também vai dizer para nós, inicialmente, o que aconteceu com o passivo circulante. Pode ver que ele se permaneceu estável. O passivo não circulante teve uma diminuição. E o patrimônio líquido teve um aumento. Então você pode se ater principalmente à diminuição que eu tive do passivo não circulante e ao aumento que eu tive do passivo do patrimônio líquido. Porque o passivo circulante não teve um aumento ou diminuição substancial. Então, para efeito de análise, eu vou olhar o que aconteceu no passivo circulante e no patrimônio líquido. Se eu olhar no passivo circulante, eu vou ter de 11% para 5%. O que aconteceu? Eu tive uma diminuição de empréstimos a longo prazo, empréstimos e financiamentos. Isso é bom? Lógico que é, porque eu estou deixando de ter um endividamento maior na empresa a longo prazo. Ao mesmo tempo, concomitantemente, olha que palavra bonita, eu posso dizer também que eu tive um aumento do meu patrimônio líquido, que é a riqueza da empresa, principalmente em função das minhas reservas, reserva de lucro, de 13 para 26, ou seja, a minha empresa está dando lucro. Então são dois pontos relevantes, a diminuição do endividamento e o aumento da lucratividade. Aí você escolhe na hora da sua análise. Mas sempre lembrando, eu tenho que falar como era e como ficou. Nesse exemplo, que é o mesmo que está na apostila, e você pode usar na hora dos exercícios como parâmetro, ele fala assim: a conta empréstimos e financiamentos reduziu sua participação no total do passivo, de 11 em 2010 para 5,1 em 2011. Demonstrando por quê? Olha lá o porquê.
demonstrando que o endividamento a longo prazo caiu em relação ao total das obrigações. Isso é relevante? É muito relevante. Poderia complementar com o patrimônio líquido, dizendo que aumentou o patrimônio líquido em função dos meus lucros? Poderia. Tá? Eu falaria que em 2010 eu tinha uma reserva de lucros que representa o lucro econômico da empresa de 13%, e ela subiu essa reserva de lucros para 26%. Então, na reserva de lucros, eu estou registrando parte do lucro que eu estou tendo, ou, nesse caso, a totalidade do lucro que eu estou tendo dentro da minha empresa. Esse aumento de 13% para 28%. E foi substancial. Se eu for olhar em termos monetários, ele subiu de 43.500 para 105.100. Na vertical, dentro da DRE, o que eu vou olhar? Como é que eu faço a conta? Do mesmo jeito. Só que eu não vou olhar com base 100, quem é 100%, não é o lucro, e sim a minha receita operacional líquida, 100%. Da minha receita operacional líquida, que cálculo que eu faço? 100% é receita e distribuo para todo mundo. Lembra que se somar não vai dar 100%, tá? Porque se eu pegar, por exemplo, despesas operacionais, 34%. 34% é a soma de todas as despesas e outras receitas, despesas, outras receitas e despesas operacionais. Tá? Então, não se atenham, não tentem fazer conta para chegar no 100%. Então, eu tenho aqui, quais são as principais contas? Receita operacional líquida, eu tenho despesas operacionais, resultado antes do imposto de renda e contribuições. Tá? Como é que eu faço a questão... setinha aqui não aparece. Como é que eu faço a questão de análise? O que eu vou prestar atenção aqui? Eu vou prestar atenção que eu tenho uma participação do custo da mercadoria vendida de 55,8% de toda a minha receita. E que eu tenho, no ano subsequente, uma diminuição do custo da mercadoria vendida. Olha que interessante isso. Então, isso já vai me trazer alguma perspectiva. Aí eu vou olhar o quê? O lucro. Sempre eu olho o lucro. O que fala o lucro para mim? Eu tinha um lucro de 9,8% para cada produto vendido. Então, vendia um produto, um determinado produto, 9,8% era o lucro líquido que vinha para o meu bolso. E ele diminuiu. Ele diminuiu para 9,4%. Aí vem a pergunta: por quê? O que aconteceu aqui no miolinho que fez com que nós tivéssemos esta diminuição? Quando a gente faz essa análise, não adianta eu olhar no imposto de renda e na contribuição social, porque ele está atrelado aos acontecimentos das minhas despesas e outras receitas aqui em cima. Então aqui é um reflexo do resultado, que é esse resultado que seria o meu lucro. Essa parte de baixo é meu sócio, o governo. Então não tem como, é sempre fixo esses percentuais. Agora aqui em cima é o meu lucro. O que vai acontecer? Olha que interessante. O que contribuiu para que eu tivesse uma diminuição do meu lucro de 9,8 para 9,4? Principalmente o aumento que eu tive das despesas, de 24,8 para 26,2 despesas administrativas. E aí, o que são despesas administrativas? Água, luz, telefone, aluguel, folha de pagamento, hora extra. Quando você for fazer esse tipo de análise dentro da sua empresa, você tem que saber o que compõe, por exemplo, a despesa administrativa. Por isso que vocês estudaram até agora o balanço patrimonial. E vejam que apesar dele ter feito a lição de casa, ou seja, diminuído o custo da mercadoria vendida, ele ainda tem uma alta, e não é baixa em termos financeiros, de despesas administrativas. Então eu sempre vou analisar na DRE a questão do lucro, se ele aumentou ou diminuiu, por quê?
tá? Eu não vou me ater nessa análise na questão do imposto de renda e na contribuição social, porque ele depende do que aconteceu dentro da empresa. Lembra que a DRE vai demonstrar para nós o caminho do dinheiro na empresa. Então, dentro do caminho do dinheiro na empresa, eu tive um aumento maior de despesa em despesas administrativas. O que fala a análise que eu coloquei que está na apostila de vocês? Constata-se que a margem de lucro de 9,8 em 2010 caiu para 9,4. Ótimo, isso a gente viu. Apesar da redução da representatividade do custo da mercadoria vendida. Lembre-se que o custo da mercadoria vendida, ele sempre vai ser bastante alto, tá? Por que ele é bastante alto? Porque é o percentual maior que eu vou ter na hora que eu vou produzir ou na hora que eu vou comprar e vender mercadoria. O resto eu consigo manipular com maior facilidade. Ele fala o seguinte: isso se deve, aí ele já está explicando o porquê dessa queda, principalmente ao aumento de despesas administrativas. Despesa diminui lucro, que aumentaram de 24,8 em 2010 para que aumentaram de 24,8 de 2010 para 26,2 em 2011. Se eu for ver a representatividade que ela tem junto à receita líquida. Análise horizontal. Você vai fazer a mesma coisa que a vertical, em termos de análise. Primeiro, a horizontal, eu vou ver o que aconteceu de um ano para o outro. Qual foi o aumento que houve de um ano para o outro? Tá? Então, eu tenho aqui ativo circulante, 100%. Pode ver que 2010, todo mundo vai ser 100%. O que aconteceu em 2011? De 2010 para 2011, saiu de 100% e foi para 134,6%. Nesse momento de você colocar o percentual de variação, você pode colocar percentual de variação ou quanto variou, para mais ou para menos, tá? Se eu for olhar o ativo circulante, ele variou para mais, de 100 passou para 134,6. Ou seja, você aumentou o ativo circulante em 34,6%. E aí, por diante, eu vou analisando cada conta o aumento ou diminuição. Todas as contas que são menores do que 100, quer dizer que ela diminuiu. Eu posso fazer, por exemplo, que cálculo que eu fiz para chegar no 34,6? Eu peguei o 134 menos 100, deu 34,6. No 44,4, eu posso fazer da mesma forma. 44 menos 100. Eu vou ver qual oscilação que eu tive a menos. 93 menos 100. Ou seja, diminuiu 7 e assim por diante. Depois que eu fiz isso, eu vou usar a mesma técnica que eu usei na análise vertical. Eu vou olhar o ativo circulante, ativo não circulante. Isso vale para o passivo também. Ativo circulante aumentou 34%. Não circulante aumentou 7%. Ok, tive um aumento. Se eu olhar no total do ativo, aumentou 20%. Opa! O que fez que esse ativo aumentasse 20%? Quem arrastou para cima? Quem arrastou para cima foi o circulante. Dentro da conta circulante, qual foi a conta que nos trouxe um maior aumento em termos percentuais, e são aumentos relevantes, tá? Por que eu peguei a aplicação financeira e não despesas antecipadas? Porque em termos de relevância, ela saiu de 32 para 52. Então eu tive um aumento de grana e a relevância que ela tem para mim muito maior do que despesas antecipadas. O que são despesas antecipadas? São despesas que eu paguei dentro do ano de forma antecipada que eu ainda não atribuí a despesa na DRE. Então, em termos de relevância, o que é mais relevante para mim? A aplicação financeira que eu tenho.
ela subiu 63%, tá? De 32 para 52. Se eu for olhar o não circulante, o que aumentou mais? Contas a receber. Aumentaram 100%, tá? Depreciação é quando você diminui o valor da sua mercadoria. Então não tive uma grande variação. Olha como se comprova a questão de marcas e patentes. Eu tive uma diminuição de 6,7%. 6 não, 16,7%. Tá? Que se eu cruzar a informação com a análise vertical, vai bater isso também. Então aqui para mim, ele está dizendo que na análise horizontal, o que ajudou a aumentar o ativo circulante foi as aplicações financeiras, que refletiu no total do ativo. O que fala a análise? Para a análise acima, podemos verificar que o ativo cresceu de 2010 para 2011 em 20%. 20,3%. Isso se deve, em parte, ao crescimento da compra aplicações financeiras, que cresceu 63% em 2010, de 2010 para 2011. Básico, simples, fácil. Quando eu vou fazer, e eu vou fazer isso também, inclusive, para o passivo. Vou fazer a mesma técnica, tá? Para DRE, o que acontece? Eu sempre vou estar focando no meu lucro. Você pode ver que o meu lucro aumentou 7%. E aí eu vou começar a cruzar a informação. Esqueçam essa parte aqui do imposto, subam um pouquinho e vejam o que ajudou a aumentar o lucro. O que ajuda a aumentar o lucro? Diminuição de despesas e custos. Então o lucro aumentou 7%. A minha receita aumentou 11%. Opa! Será que não deveria ter tido um aumento de forma igual? Se eu aumentei as minhas vendas, teoricamente aumentaria os meus lucros. O que fez? O que aconteceu para que o meu lucro diminuísse em termos percentuais de aumento frente ao aumento da receita? Olha lá que interessante. Então eu estou olhando o lucro, eu tive um aumento de 7%, as minhas receitas subiram 11%, então teoricamente eu deveria ter subido o meu lucro em 11% também. Mas quem puxou para baixo? Eu tive um aumento de 17% de despesas operacionais. Quais são essas despesas operacionais? Despesa com vendas, despesas financeiras, administrativas, com depreciação e assim vai. Dentre essas despesas operacionais, a maior foi a despesa que eu tive com finanças, a área financeira, despesas financeiras. Isso quer dizer o que, essas despesas financeiras? Despesa financeira é os juros que eu pago para o banco. Então eu tive um aumento de 33.760 para 42.200. Ou seja, eu estou pagando mais juros para o banco. Por que eu pago juros para o banco? Duas hipóteses. Ou porque você está negativo no banco, ou seja, você está precisando de empréstimo e não fez, está devendo para o banco. Ou você está pagando os juros do empréstimo que você fez para o banco. Então, você já tem um empréstimo, você paga o principal, e a hora que você vai pagar os juros desse empréstimo que você fez, ele é refletido aqui em despesa financeira. Qual é a análise horizontal da DRE, então? Na análise acima, constatamos que apesar do aumento da receita de 11,2%, o resultado somente aumentou 7%. Qual que é o resultado? O lucro. No mesmo período, isso se deve ao fato das despesas operacionais aumentarem 17%. Dentro das despesas operacionais, quem aumentou mais? As minhas despesas financeiras. Ok? Muito bom. Chegamos. Olha que aulinha simples, que aula fácil,
Que aula gostosa, e a gente está começando a fazer uma introdução sobre análise das demonstrações financeiras. Análise de uma empresa como um todo, seja ela pequena, média ou de grande porte. Então, nesse momento, depois que você teve esse primeiro contato com as análises vertical e horizontal, você vai poder analisar, por exemplo, lá o mercadinho do seu bairro em em comparação com o Carrefour da vida. Tá? Ah, mas professor, mas o Carrefour ele tem um movimento muito maior, ele tem uma receita muito maior, os ativos dele são enormes, o passivo nem tanto, aquela coisa toda. Mas aí você não vai comparar valores, e sim percentuais. Então, se você tem um mercadinho, você vai comparar esse mercadinho, os percentuais que ele tem, com uma empresa top de linha. Então, você vai fazer a comparação da seguinte forma: quais são os índices que eu estou calculando aqui, os problemas e os acertos que eu tenho, e como que eu devo estar se eu fosse uma grande empresa? Qual é o meu horizonte? Qual a luz no fim do túnel? Ok? A aula de hoje termina, só que não termina, porque vocês ainda têm algumas atividades lá no AVA. A atividade de hoje no AVA é a análise de um balanço e uma DRE. Você vai fazer análise vertical, análise horizontal e vai fazer as análises. Pode seguir com o roteirinho que tem na apostila ou o roteirinho que foi apresentado aqui para vocês, sempre analisando de um ano para o outro. Você, além de preencher os percentuais que ocorreram lá para mim, que eu deixei bem especificado para vocês, vocês vão apresentar a análise dentro do exercício, análise vertical horizontal de forma individualizada, e depois você vai contextualizar de uma forma geral, vai fazer uma conclusão geral, um relatório para mim. Vai falar o que é bom e o que é ruim dentro da empresa através da análise horizontal e vertical. Lembre-se, espero que seja um período transitório, o que nós estamos vivendo, mas enquanto isso, nós vamos ter bastante trabalho pela frente. E eu vou tentar auxiliá-los da melhor forma possível. Ok? Então, valeu. Fiquem de quarentena. Tranque os velhinhos em casa. Não deixem eles saírem. Ajudem uns aos outros. Lavem bastante a mão, que é o nosso foco de contaminação. E até breve. Obrigado. Até mais.